Se você pegasse o gráfico das ações com melhor desempenho nas últimas 2 décadas, provavelmente esperaria ver empresas de tecnologia como Apple ou Amazon no topo. Mas existe uma besta no mercado que superou gigantes e criou uma legião de investidores milionários vendendo apenas uma coisa: energia em lata. Hoje, vamos fazer um mergulho profundo, um deep dive de verdade, na tese de investimento da Monster Beverage Corp, ticker MNST. Não vamos falar apenas do produto, mas da máquina de gerar caixa que essa empresa se tornou. Vamos analisar a estratégia por trás da parceria com a Coca-Cola, entender o fosso econômico que protege a empresa, dissecar os riscos regulatórios e entender como eles estão lidando com a sucessão da diretoria e a entrada no mercado de álcool. Se você busca análises fundamentadas e não apenas dicas quentes, já deixa o like e se inscreve. Vamos dissecar a Monster. Estratégia de negócios e o sistema Coca-Cola. Para entender a Monster hoje, precisamos entender que ela não é mais apenas uma fabricante de bebidas. Ela é uma plataforma de marketing e inovação acoplada ao sistema de distribuição mais poderoso do mundo. Embora a Monster não tenha inventado o energético, a Red Bull chegou 15 anos antes. A Monster consolidou sua posição através de uma inovação implacável. Mas o grande divisor de águas, o pulo do gato dessa tese, aconteceu em 2015. Foi nesse ano que a parceria de longo prazo com a Coca-Cola entrou em vigor. A Monster se tornou, essencialmente, a opção exclusiva de energéticos dentro do sistema Coca-Cola. O que isso significa na prática? 1. Alcance. A Monster ganhou acesso imediato a uma rede de distribuição global que seus concorrentes, exceto a Pepsi, não conseguem igualar. 2. Foco. A Coca-Cola transferiu seus energéticos para a Monster, e a Monster transferiu seus sucos e refrigerantes para a Coca-Cola. Foco total no core business. E a estratégia atual é o que chamamos de estratégia dupla. De um lado, temos o posicionamento premium, a marca Monster original, vendida em varejo moderno e lojas de conveniência. Do outro, o ataque aos mercados emergentes e consumidores com menor poder aquisitivo. Aqui entram as marcas Predator e Fury. A ideia é usar a capilaridade da Coca-Cola no comércio tradicional, aquelas vendinhas de bairro na América Latina, Ásia e África, para colocar esses produtos mais baratos na mão de quem não pode pagar por uma lata de Monster tradicional. Isso é crucial porque a categoria de energéticos oferece uma expansão de volume muito mais atraente do que os refrigerantes tradicionais. Vantagem competitiva e força da marca. Agora, vamos falar do fosso econômico. A Monster possui o que a Morningstar classifica como uma vantagem competitiva restrita, Narrow Moat. Por que restrita e não ampla? Vamos chegar lá, mas primeiro, o que sustenta esse fosso? Basicamente 2 pilares: ativos intangíveis e rede de distribuição. Primeiro, a marca. A Monster tem uma afinidade quase tribal com seus consumidores. Patrocínios na NASCAR, MotoGP, UFC. Isso mantém a marca no top of mind. E os números provam isso. Olhem para esses dados globais de 2024. A Monster tem cerca de 17% de participação em volume, contra 12% da Red Bull GmbH. Mas se olharmos para a América do Norte, o quintal da Monster, a dominância é brutal. 46% de share contra 20% da Red Bull. Isso nos leva a um ponto interessante sobre a precificação. A Monster não divulga preços exatos de varejo, mas suas margens brutas médias de 55% nos últimos 5 anos são comparáveis às da Coca, 60%, e Pepsi, 54%. Isso indica que o consumidor aceita pagar um prêmio pela marca. Eles não precisam brigar por preço. O segundo pilar é a já mencionada distribuição da Coca-Cola. Desde o acordo de 2015, a Monster se distanciou da Red Bull nos Estados Unidos e reduziu a diferença na Europa. A Red Bull, sendo uma empresa familiar e mais conservadora, perdeu terreno.
caindo de 15% em 2016 para 12% em 2024 globalmente. Porém, nem tudo é perfeito. A Monster não tem vantagem de custo. Ela é pequena perto da Pepsi e da Coca. Ela compra latas de alumínio e ingredientes nos mesmos lugares que esses gigantes, mas com menos poder de barganha. Por isso, sua vantagem competitiva vem da marca e distribuição, não de custos baixos. Inovação e portfólio de produtos. Muitos ursos, pessimistas, dizem que energético é tudo igual. A Monster prova o contrário com sua linha de inovação. Nos últimos 20 anos, eles adicionaram 10 linhas de produtos. O destaque absoluto aqui é a linha Ultra e as opções Zero Sugar. A Monster percebeu cedo a mudança do consumidor para opções mais saudáveis. Enquanto o refrigerante tradicional sofre, o energético sem açúcar cresce. Temos também Monster Super Fuel, focado em performance com magnésio. Juicy Monster, mistura com suco, atraindo quem não gosta do gosto de remédio de alguns energéticos. Java Monster, café com leite e energia. Rehab, chás não gaseificados. Eles estão planejando o lançamento da marca FLRT, voltada especificamente para o público feminino, um demográfico que historicamente consome menos energéticos que os homens. Isso expande o mercado endereçável total, TAM. Essa capacidade de inovar e manter o consumidor engajado é o que diferencia a Monster de ser apenas uma empresa de um produto só. Os riscos. A visão dos ursos. Como investidores, precisamos ser céticos. O que pode dar errado? Qual é a tese dos ursos? 1. Risco regulatório. Este é o maior fantasma. Restrições sobre teor de cafeína. Proibição de marketing para menores, impostos sobre açúcar. Isso é uma ameaça constante na América do Norte e Europa Ocidental. 2. Concorrência de gigantes. A PepsiCo não está parada. Ela comprou a Rockstar, investiu na Celsius. A Keurig Dr Pepper também está se movendo. Essas empresas têm bolsos fundos e suas próprias redes de distribuição. 3. Dependência de um nicho. A Monster é 90% energéticos. Se amanhã sair um estudo definitivo ligando energéticos a um problema grave de saúde, a empresa sofre muito mais que a Coca-Cola, que é diversificada. 4. Execução no álcool. A aquisição da cervejaria artesanal Canark em 2022 até agora tem sido decepcionante. Prejuízos operacionais, baixas contábeis. É um mercado novo, difícil, com competidores como a Bembev. Até agora, a besta não rugiu no mercado de álcool. Solidez financeira e alocação de capital. Se os riscos existem, a defesa da Monster é o seu balanço patrimonial. A empresa é uma fortaleza financeira. Em setembro de 2025, eles tinham 2,5 bilhões de dólares em caixa e investimentos de curto prazo. Dívida? Zero. Nada. A geração de caixa é robusta. O fluxo de caixa livre, FCF, representa, em média, 19% das vendas. A projeção é que isso suba para 24% na próxima década, à medida que os problemas na cadeia de suprimentos, latas de alumínio, frete, se normalizem e a inflação de custos diminua. E o que eles fazem com esse dinheiro? 1. Não pagam dividendos. Nunca pagaram e não planejam pagar. 2. Recompra de ações, buybacks. Eles são agressivos aqui. Devolveram 5 bilhões de dólares entre 2014 e 2023, mais 3,7 bilhões de dólares em 2024 via oferta pública. Isso aumenta a participação de quem fica com o papel. 3. Aquisições. Compraram a fornecedora de sabores AFF, verticalização estratégica, a Canark, cerveja, e em 2023, a Bang Energy e suas instalações por 360 milhões de dólares. A compra da Bang é interessante para capturar o público de estilo de vida, fitness, mas precisa ser integrada ao sistema Coca-Cola para dar lucro. Conclusão e perspectivas futuras. Para fechar nossa tese,
A Monster Beverage está em um momento de transição, mas uma transição de força. Rodney Sachs e Hilton Schlossberg, os arquitetos desse império, estão na casa dos 70 anos. Sachs deixou a gestão diária em 2025. Schlossberg é o CEO único agora. O planejamento de sucessão é um risco, mas também uma evolução natural. Nós temos uma empresa com crescimento de receita projetada na casa de um dígito alto, margens operacionais que devem expandir para 33% até 2034, uma parceria de distribuição que vai até, pelo menos, 2035, com risco de renovação lá na frente. A tese de Touro é clara: o mundo quer mais energia, quer opções sem açúcar, e os mercados emergentes ainda estão acordando para a Monster. Se a empresa conseguir replicar na Ásia e América Latina o sucesso que teve nos Estados Unidos, o crescimento está contratado. Por outro lado, se a regulação apertar ou a Pepsi acertar a mão, o crescimento pode desacelerar. Baseado na excelência operacional, balanço impecável e força da marca, a Monster parece preparada para continuar sendo uma das melhores ações de consumo do mercado. Mas, como sempre, faça sua própria diligência. O que você acha? A Monster continua sendo a rainha dos energéticos ou a concorrência vai tirar o sono dela? Deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever para mais análises profundas. Até a próxima!